tema de hoje é Esther, parte 1. Bom, você conhece a história registrada lá no livro de Esther, mas para quem não conhece, vamos lá, só a gente aqui dar uma recapitulada. Lá no livro de Esther nós encontramos a história, né, de um rei chamado Assuero, que esse rei, né, com o objetivo de demonstrar a sua riqueza, o seu poder, a sua pompa e tudo que ele tinha e o que ele tinha conquistado, ele dá um banquete, né, para os seus oficiais, para as pessoas importantes ali do seu governo e também as outras, né, nações ali vizinhas, e durou 6 meses esse banquete. E aí depois que todas, né, a galera aí do poder estava ali nesta festa, ele decide então também providenciar durante 7 dias uma semana de banquete e festa para toda a população. E estavam todos ali naquela festa, curtindo, se divertindo, uma festa com muitas coisas de demonstração de riqueza, de todo aquele reinado lá do rei Assuero. E aí ele empolgadão ali, né, com a festa, após já ter bebido muito vinho, o rei então, ele decide chamar a sua rainha, né, a sua presença e a presença de todos, simplesmente para demonstrar. Ele já tinha demonstrado toda a sua riqueza, seu poder, e agora ele também queria demonstrar, né, que ele era capaz de estar com uma bela mulher ao seu lado, e ele manda chamar a rainha Vasti, mas ela se recusou a ir à presença do rei. A rainha Vasti falou: eu não vou, não tô afim, não quero, não vou. E isso gerou um grande problema para ela, inclusive. E nós encontramos nessa história 2 lições que nós vamos falar nesta manhã. A primeira é que Deus já está preparando o seu milagre antes mesmo de você saber. Esther estava lá quietinha, na dela, vivendo a vidinha dela, o seu dia a dia. Esther era uma moça órfã, né? Ela era criada pelo seu primo Mardoqueu, e ela estava ali na sua vida, vivendo um dia de cada vez, né? Não imaginando quem ela se tornaria, não imaginando os planos que Deus tinha preparado para a vida dela. Enquanto Esther estava ali quietinha, vivendo a sua vida, né, a sua vida simples, Deus estava preparando toda uma situação para abençoar Esther. Deus já estava trabalhando num projeto que ia abençoar não só ela, mas também toda a sua família e todo o seu povo. Deus estava trabalhando nos bastidores dessa história, preparando um grande livramento para o seu povo. Flavinha, é muito linda essa história. Então nós precisamos entender que às vezes você está aí vivendo o seu dia a dia, na sua rotina, né? E às vezes até achando assim que não tem nada acontecendo, mas o nosso Deus, ele não para de trabalhar. O nosso Deus, ele trabalha o tempo todo em favor daqueles que o amam. Você ama Deus, você confia em Deus, a sua vida está na mão de Deus, então você não precisa se preocupar. Ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você não esteja sentindo nada, você pode caminhar nessa certeza. Deus está trabalhando em seu favor, e é o tempo todo. Deus sempre está trabalhando neste plano que Ele criou para a sua vida. Deus está trabalhando nas páginas da sua história. Eu dizia na segunda-feira, fui pregar, e eu falava assim que lá como está registrado no Salmo 139, versículo 16, que todos os nossos dias, eles foram registrados no livro de Deus. O que significa isso, dona Dirce? Significa que Deus, ele é o autor da sua história. Significa que Deus escreveu cada dia da sua vida. O dia de hoje que você vai viver, você sabia que já estava registrado no livro de Deus antes mesmo de você nascer? Enquanto o seu corpo ali, ó, nem forma tinha na barriga da sua mãe, enquanto os seus ossos estavam sendo formados, enquanto Deus estava colocando cada célula no lugar, cada órgão, cada organismo do seu corpo,
Deus já tinha sua história preparada. O dia de hoje já estava escrito, o dia de amanhã, o dia de ontem. Todos os dias estão registrados no livro de Deus. E cada dia que você vive não é uma surpresa para Deus. Ele já havia escrito. Então tenha a certeza que Deus está o tempo todo trabalhando para cumprir na sua vida aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele planejou. E Deus escreveu uma vida de vitória para você, de paz, de alegria, de honra e não de vergonha. Mas aí nós precisamos entender uma coisa, porque se por um lado Deus já preparou a nossa história, a nossa vitória, Deus já preparou o nosso milagre, Ele já escreveu tudo. Este milagre para acontecer, esta vitória, essa história para ela terminar bem, precisamos nos posicionar. Porque quando você não ocupa o lugar que Deus te deu, Ele sempre levanta outra pessoa. O lugar era de Vasti, o rei, a coroa, mas ela desprezou. Ela simplesmente por não sentir vontade naquele momento de aparecer para o rei, ela desprezou não só o pedido do rei, mas ela também estava ali naquele momento, deixando de ocupar o lugar dela. E como o pastor Toninho sempre fala, não existe território vazio. Se você não ocupa o seu lugar, alguém vai ocupar. Muitas vezes nós fazemos gracinhas para Deus. Às vezes porque a gente não tá afim, às vezes porque a gente não tá com vontade, às vezes aquele dia a gente fala assim, hoje eu não tô afim, não tô com a cabeça boa. E nós estamos deixando muitas vezes de seguir uma orientação de Deus, uma ordem de Deus. Só que nem sempre Deus vai ficar esperando você sentir vontade, você se sentir capaz. Nem sempre Deus vai ficar esperando o seu tempo. Você precisa apenas confiar no tempo de Deus. Se Ele te chamou, se levante e ocupe o seu lugar. Se Ele está pedindo, apenas vá e faça. Ainda que você não sinta vontade, ainda que você não se sinta capaz, ocupe o lugar que Deus preparou para você. Deus não vai ficar a vida toda esperando você se levantar, sentir vontade, não sentir mais medo, esperando ficar tudo perfeito para você então ocupar o seu lugar. Não, é hoje, é agora, é nesse exato momento. Deus te levantou para um tempo como este. Ocupe o seu lugar, faça aquilo que Deus tem pedido para você fazer, obedeça ao Senhor. Não deixe espaço para o inimigo ocupar o seu lugar. E aí, olha só, Esther foi escolhida para ocupar o lugar da rainha Vasti. Mas entenda uma coisa, aquele lugar já estava preparado para ela. Deus já havia preparado aquele lugar para Esther. A promessa já é sua, a bênção já é sua, a melhor família é a sua. Não despreze o que Deus te deu, mas valorize aquilo que Deus te deu. E sabe como a gente valoriza aquilo que Deus confiou a nós? Nos posicionando, assumindo o lugar que Deus reservou para mim e para você. Seja onde for, assuma o seu papel. Você não precisa ficar preocupado, porque muitas vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Nós achamos muitas vezes que as coisas não vão acontecer na nossa vida, ou que as coisas acontecem de forma temporária. Mas entenda uma coisa, o lugar que Deus te colocou, ele é seu. E ninguém vai tomar, a não ser que você comece a recuar. Não recue, não retroceda, não volte atrás. O lugar que Deus te colocou, este lugar é seu, exclusivamente seu. Mas Ele não te colocou para ficar divando, para ficar se exibindo. Ele não te colocou para você ficar apenas repousando. Não, Deus te colocou neste lugar com um propósito e uma missão. Vocês sabem que talvez a gente vai falar mais sobre isso amanhã, mas você sabe que em um momento de necessidade, de urgência, em um momento de ameaça a não só a família de Esther, mas toda a nação, Esther tentou se esquivar. Ela tentou, ficar na dela, salvar o dela, e aí então ela recebe uma correção. Não pense que se você não fizer o que tem que fazer,
vai ficar tudo bem com você. Deus vai mandar o livramento de outro lugar e você vai morrer, minha filha. Ou seja, ó o recado aqui, ó. Assume o seu lugar, mas use ele para a glória de Deus. Use ele para a glória de Deus. Quando você está num lugar que Deus te colocou e você está neste lugar usando ele para a glória de Deus, você está falando de Deus, você está promovendo a paz, você está apagando o mal com o bem, você está sempre com um sorriso no rosto, você em toda oportunidade que surge, você planta a semente da palavra de Deus no coração das pessoas, você dá para Deus motivos para que você permaneça neste lugar e Ele até mesmo te honre cada vez mais. Deus olha e fala assim, não convém que o meu filho e a minha filha saia desta posição. Aonde ele está trabalhando para o meu reino. Então, ninguém, ainda que se levante pessoas tentando te derrubar, ocupar o seu lugar, ninguém tira uma pessoa que é colocada por Deus e que tem dado frutos para o reino de Deus. Então, não só assuma o seu lugar, o seu papel, mas também trabalhe em favor do reino de Deus, da obra de Deus. Trabalhe para Deus. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Então, a lição de hoje é: aprenda, ainda que pareça que nada está acontecendo, Deus já está trabalhando e preparando um lugar para você ser honrado. Continue firme, siga na sua caminhada, um dia de cada vez, sempre agradecendo e glorificando a Deus, na certeza que o dia de hoje aconteça o que acontecer, viu? Deus já escreveu no livro dele e ele tem o controle de todas as coisas. Você não precisa ter medo de nada e assuma o lugar que Deus te colocou, não só de corpo presente, mas também assuma como um soldado de Cristo, como alguém que trabalha em prol do reino de Deus. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, diante da Tua gloriosa e poderosa presença, nós nos colocamos nesta manhã, Pai, de quarta-feira. Primeiramente agradecendo ao Senhor, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia, elas nos cercam nesse dia e nos acompanham, Senhor. Obrigado, meu Pai, por mais um dia que o Senhor permitiu levantarmos da nossa cama com vida e com saúde. E obrigado por nos colocar em nós, Senhor, a certeza que o dia de hoje já foi escrito nas páginas do livro da nossa vida que o Senhor escreveu para nós. Deus, é tão bom saber que o Senhor é o autor da nossa vida. Porque quando nós nos conscientizamos disso, nós também podemos ter uma paz no nosso coração, que aquele que escreveu a nossa história tem um bom final para ela. A nossa história não termina com derrota, não termina com vergonha, não termina com desonra. Se nós, Pai, ocuparmos o lugar que o Senhor confiou a nós, se nós assumirmos o nosso papel aqui nesta terra, nós podemos ter a certeza que tudo na nossa vida termina bem. Mas às vezes, meu Pai, o que está faltando nessa pessoa é a confiança que o Senhor usa tudo para trabalhar em favor dela. Às vezes ela não vê a Tua mão, às vezes ela não sente o Senhor trabalhando numa situação, mas independente disso, ela pode ter a certeza que o Senhor está lá. O livro de Esther não é um livro onde é citado o teu nome, mas não significa que o Senhor não estava presente. Muito pelo contrário, nós vemos em cada detalhe o Senhor trabalhando em favor do teu povo. Então, meu Deus, que assim, que essa verdade fique gravada na nossa vida, que ainda que a gente não veja a Tua mão em algumas situações, nós podemos ter a certeza que a Tua mão está lá e ela não está parada, não. Ela está trabalhando e se movendo em nosso favor. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha ajudar pessoas que estão confusas, meu Pai. Pessoas que estão, Pai, pensando até mesmo em retroceder, em abrir mão
de um lugar que o Senhor confiou a ela. Talvez ela está abrindo mão porque ela está com medo. Talvez ela está abrindo mão porque ela está desanimada. Talvez ela está abrindo mão, Senhor, deste lugar que o Senhor tem para ela, porque ela não se sente capaz. Ou talvez porque, meu Pai, ela tem sido afrontada. Talvez, meu Deus, o levante tem sido muito grande e ela talvez tenha pensado em recuar ao invés de avançar, mas que ela possa ser encorajada neste momento pela Tua palavra, na certeza de que o Senhor é com aqueles que avançam e não com os que retrocedem, meu Pai. E se ela apenas assumir este papel e este lugar, é só o que ela precisa, o Senhor estará com ela, capacitando, fortalecendo, ajudando, dando a sabedoria e o favor do Senhor, para que ela possa, meu Deus, ocupar este lugar e também trabalhar em favor do reino de Deus. Eu abençoo o dia do teu povo, uma quarta-feira de vitória para todas essas pessoas, na certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô, palavra abençoada essa de hoje, hein? Então, ó, vamos embora nessa certeza. Eu não preciso ter medo de nada, o Senhor está comigo. Tudo que me acontece já está registrado no livro de Deus. Ele está trabalhando em favor da minha história e a sua história termina bem. Só assuma o seu lugar.